Dentro do acampamento havia, inclusive, a presença de militares de reserva. Tinha lá, por exemplo, no relatório de inteligência da ABIN, apresentava, por exemplo, os chamados boinas vermelhas ou chamados paraquedistas, que eram pessoas que claramente, dentro do acampamento, inclusive, conversavam e tratavam, segundo esse relatório da ABIN, de questões relativas a ações mais militares. Vocês não chegaram, por exemplo, a detectar ao longo desse processo a presença desses militares que faziam algum tipo de orientação, inclusive criminosa? A presença de militares ali da reserva, eu não vou negar, porque inclusive alguns até se fotografaram naquela participação. A execução de alguma atividade criminosa não foi detectada por nós. Veja, nós temos aqui, no relatório de inteligência, fala claramente, seus integrantes eram chamados de boinas vermelhas ou paraquedistas. O grupo não tem nome oficial e tal, sendo composto por reservistas autônomos e que compartilham posição político-ideológica semelhante, discurso radical e de deslegitimação do Estado de Direito e portanto, propensão à ação violenta. São membros que se identificam como militares da reserva, da Brigada da Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro. General, veja, todos os dados que nós recebemos até o presente momento, seja relatório de inteligência, ou seja, depoimentos, apontam claramente que dentro daquele espaço, dentro daquele acampamento, havia um debate, havia uma discussão, havia uma orientação em torno de ações criminosas. Por exemplo, o Exército Brasileiro ele tem um centro específico também de inteligência, que é exatamente o Centro de Inteligência do Exército, o CIE, se não estou falando a sigla correta, mas é Centro de Inteligência do Exército. O Centro de Inteligência do Exército, ao longo desse processo, em nenhum momento apontou para vocês essa existência, por exemplo, dessas pessoas, sobretudo militares da reserva, que incentivavam. Veja só o que diz aqui no depoimento. Me dá o depoimento do George Washington, que ele fala, olha o que ele fala, é um absurdo. Quando ele trata, por exemplo, da presença dessas pessoas, inclusive fazendo uma negociação de serviços. Eu não posso compreender, general, que o Centro de Inteligência do Exército Brasileiro não tenha detectado em algum momento a presença dessas pessoas, com esse tipo, na verdade, de tratativa. Eu não faço parte do Centro de Inteligência do Exército, senador. Eu sei que o senhor não faz parte, mas o senhor era o comandante militar do Planalto. O senhor é um general 3 estrelas. Sim, senhora, eu não recebi nenhuma informação nesse sentido que a senhora está mencionando. E essa presença desse grupo Boinas Vermelhas que a senhora menciona, eu tomei conhecimento da existência desse grupo na leitura também do relatório da BIM. Agora, veja, o senhor disse que o senhor não faz parte do serviço de inteligência, mas o serviço de inteligência é para servir as Forças Armadas, é para atender, na verdade, o Exército. Então, eles não lhe passaram, significa que não lhe passaram por qual razão, por qual motivação? Não há relatórios permanentes, ou seja, vocês estavam ali diante de um acampamento enorme, com uma presença de milhares de pessoas. Não havia em nenhum momento a apresentação de relatórios de indicativos que apontavam para o perfil daqueles manifestantes que estavam ali? Que eu tenha participado ou recebido, não, senhor. O Centro de Inteligência do Exército está diretamente ligado ao comando do Exército. Aí vem o Alan Diego, que é o da tornozeleira eletrônica, que é o que o senhor está dizendo. Olha o que o Alan Diego diz, colegas parlamentares. Os extremistas chamados de boinas vermelhas ou paraquedistas andavam armados e cobravam por serviços. Eles se ofereceram para fabricar e instalar o explosivo no caminhão-tanque em dezembro, mas Alan Diego disse que resolveu fazer isso por conta própria, com a ajuda de George Washington de Oliveira Souza. Esse aqui é a fala do Alan Diego em depoimento. Ou seja, ele está dizendo que dentro do acampamento, na porta do quartel-general, eles faziam a orientação, andavam armados e cobravam por serviços. E nessa construção saiu de lá do acampamento, pelos depoimentos e pelas fotografias que nós estamos aqui, o planejamento para a bomba do 24 de dezembro.
Agora, o senhor dizer, na verdade, que não recebeu informação do serviço de inteligência, pelo amor de Deus, ou é incompetência ou é subestimar nossa capacidade de pensar. O senhor era comandante, o senhor era comandante de toda a parte do Planalto, que estava ligado ao Comando Geral do Exército. Ora, se o serviço de inteligência do Exército passou para o alto comando e não passou para o senhor, por que então não enviou ao senhor? Por que o alto comando do Exército não informava ao senhor e aos demais membros, na verdade, da corporação acerca do perfil desses manifestantes e da presença clara de criminosos dentro do acampamento? O senhor pode me responder? Eu repito, eu não recebi nenhuma informação, eu não tenho conhecimento dos produtos do Centro de Inteligência do Exército.